pequeno enquadramento, sem me demorar muito. Eu tenho procurado acompanhar o trabalho que têm vindo a desenvolver nestas áreas e tenho percebido que estes domínios da história da arte, porventura, não têm talvez ainda sido, enfim, objeto de uma especial atenção, portanto, talvez para quase todos vocês eu caia aqui um bocadinho de paraquedas na abordagem destes temas e destes assuntos, mas na verdade o meu trabalho de investigação, desde sempre, independentemente das várias funções e atividade profissional que tenho vindo a desenvolver, sobretudo ligada à Conferência Episcopal Portuguesa, a minha atividade de investigação, como disse, centrou-se sempre no século XVIII. E, portanto, os temas pombalinos, de alguma forma, foram sempre transversais a toda a minha investigação, no mestrado e no doutoramento, sempre no domínio da história da arte, no mestrado, enfim, um pouco mais para o final do século XVIII, com a Basílica da Estrela e, portanto, em torno, enfim, sobretudo o período pós-pombalino, naturalmente, mas depois, a partir, sobretudo, da investigação de doutoramento, abrangendo, enfim, de uma forma mais alargada, o século XVIII, a primeira metade e os meados do século XVIII. E, portanto, se me perguntarem onde é que eu me situo com mais precisão em termos de investigação e de trabalho, é de facto no centro do século XVIII, na transição justamente da primeira metade para a segunda metade do século XVIII, onde as políticas pombalinas têm um papel relevantíssimo no campo das artes e que eu considero que, enfim, não têm ainda sido particularmente relevadas e destacadas, enfim, conforme conhecemos para outros domínios e para outras áreas e para outros campos da investigação. Bom, e a propósito desta questão muito específica que eu hoje aqui trago, que tem a ver com as práticas do ensino artístico em Portugal, esta é uma de muitas das várias matérias que eu considero que são importantes e que são claramente campos de investigação e de pesquisa ainda por explorar e por desenvolver. E digo isto porque precisamente o meu doutoramento incidiu no estudo daquilo que depois concluí, ao fim de alguns anos, poder, enfim, ser considerada verdadeiramente uma primeira estrutura, uma estrutura pioneira do ensino artístico em Portugal. Como é que se processa o ensino artístico em Portugal, enfim, até ao final da Idade Moderna, ou pelo menos ao longo do século XVII e do século XVIII, onde me concentrei mais significativamente. Processa-se essencialmente por via oficinal e, portanto, aquilo que eu aqui procuro trazer e aquilo que eu procurei defender foi o início, justamente, em meados do século XVIII, de um processo mais académico e, se quisermos, mais formal ao nível do ensino artístico, que tem, enfim, toda uma série de pressupostos e de questões mais ou menos complexas associadas, mas depois virá a culminar numa realidade que em Portugal é relativamente tardia, que é a criação da Academia Nacional de Belas Artes já no século XIX. A verdade é que aconteceram várias experiências ao longo dos anos anteriores e justamente aquela que em particularmente eu me concentrei foi Mafra, como justamente um caso pioneiro nestas práticas do ensino artístico em Portugal e que tem, Mafra como outras posteriores, mas eu destaco Mafra porque considero que foi de facto pioneira, tem um denominador comum, que é o papel das políticas pombalinas e o incremento e, sobretudo, o apoio que é concedido e dado a estas estruturas ao longo do tempo. Estruturas, evidentemente, que evoluem, têm avanços, que têm recuos motivados por diversos fatores e variedíssimas circunstâncias em que eu não vou aqui, evidentemente, entrar, mas que considero que são, de facto, muito interessantes nestes primórdios daquilo que é, de facto, o ensino artístico em Portugal. E eu começaria por dizer também que é uma matéria à qual não tem sido concedida nenhuma particular importância, quer dizer, como é que os artistas em Portugal aprenderam, quem é que os ensina, falamos frequentemente da influência das gravuras, da influência dos mestres estrangeiros, de toda uma série de questões, mas conhecemos pouco a forma efetiva como as coisas se processavam. Também é certo que este pouco conhecimento se deve à quase ausência de testemunhos documentais, desde logo, pouquíssimos, e testemunhos materiais. E o interessante de algumas destas coisas que hoje aqui vos trago é que precisamente encontrei
alguns testemunhos materiais, o que é uma coisa de facto rara e que nos leva a uma outra questão, que eventualmente sobre a qual poderemos conversar, que é a pouca atenção que é dada em Portugal a estes materiais e a estes elementos que são extremamente maltratados. E porquê? Porque não são conhecidos, porque não há investigação, pelo menos publicada, que lhes dê a necessária relevância e que os coloque no patamar que eles merecem. Eu digo isto porque, precisamente, fazendo o confronto com algumas realidades internacionais, percebemos que este tipo de sobrevivências, que são raras de facto, mas que nós temos em Portugal, este tipo de sobrevivências são muito apreciadas e sobretudo valorizadas em alguns contextos europeus particularmente. Bom, e estas dificuldades do ensino em Portugal, e enfim, poderia colocar-se a questão porque é que em Portugal só no século XIX falamos verdadeiramente de práticas institucionalizadas e oficiais de ensino artístico. Isso deve-se a variadíssimas coisas e a verdade é que são desde logo variadíssimos os testemunhos até dos próprios artistas neste sentido. Eu vou aqui hoje citar várias vezes um nome, porque é um nome de referência para algumas destas matérias, que sendo um artista teve um trabalho teórico da maior importância, que foi o Joaquim Machado de Castro, para além das obras que nos deixou, enfim, obras de escultura, essencialmente, deixou-nos também algumas obras escritas muito interessantes e muito importantes, e que lidas, enfim, nesta perspectiva concreta, nos dão conta justamente daquilo que é o desalento, enfim, da sua geração, e ele evoca justamente isso muitas vezes e denuncia muitas vezes essa falta de apoio. Reparem que o Machado de Castro é um homem que nasce no reinado de Dom João V, que atravessa todo o reinado de Dom José, portanto é um dos grandes protegidos nessa época, e depois morre já no século XIX, depois até da Rainha Dona Maria I. Portanto, atravessa todo este período, digamos assim, conheceu de perto a sua realidade, enfim, foi uma figura de enorme prestígio e muito respeitada no seu próprio tempo. E ele é bastante assertivo nesse aspecto e fala claramente, e cito, na falta de estudos, na falta de proteção, na falta de ocasiões, enfim, retratando um bocadinho aquilo que é a realidade do seu tempo. O italiano Adriano Balbi, por exemplo, que tem sobre Portugal alguns trabalhos importantes sobre a situação socioeconómica, sobretudo, e procurou fazer um retrato em várias áreas, enuncia também, portanto, isto é a visão de um estrangeiro perante aquela que é a realidade portuguesa. Ele escreve já no início do século XIX, mas reporta-se àquilo que é, na verdade, este período em que eu incido, da segunda metade do século XVIII, enuncia, portanto, as dificuldades dos artistas nacionais e é muito expressivo quanto à ausência de investimento e à ausência de estruturas, portanto, aquilo que vai para além da transmissão, por exemplo, um ofício de pai para filho, que é o comum, que é o recorrente em Portugal em várias épocas. E cito também, ele diz mesmo, somente o gênio não pode combater dificuldades intransponíveis, nem mesmo quando acompanhado de perseverança e os esforços mais extraordinários. Portanto, isto reportando-se àquilo que, na verdade, é também a realidade deste tempo. Eu trago aqui, assim, enfim, alguns aspectos sistematizados que, se me permitem, vou ler para não perder, precisamente para procurar relevar e chamar a atenção para aquilo que considero de facto um papel determinante, desde que é sem dúvida o caso de Mafra, um caso pioneiro e um antecessor depois daquilo que virá na verdade a ser a própria Academia Nacional de Belas Artes. Portanto, aqui faço já um passo de gigante para o fim, porque na verdade isto que vai sendo desvendado a propósito de Mafra remete-nos para aquilo que depois virá a ser a Academia Nacional de Belas Artes, aí já, enfim, uma estrutura com contornos e características completamente distintas, mas que tem a sua gênese precisamente aqui e nas várias estruturas que ao longo do século XVIII, e sublinho com o especial apoio do Marquês de Pombal, vão sendo incrementadas e sobretudo apoiadas. Quando me refiro a incrementadas e apoiadas, refiro-me, por exemplo, ao direto financiamento do Estado nestas estruturas, refiro-me, por exemplo, à contratação de mestres que são assalariados, refiro-me, por exemplo, ao pagamento dos próprios alunos que, na verdade, jovens que frequentam estas estruturas, mas que são pagos também, portanto, têm ali uma via de
continuidade da sua atividade, neste caso artística, que é muito interessante e que tem sido, de facto, muito pouco explorada e muito pouco estudada. Neste panorama, portanto, a aula de Mafra emerge como uma primeira iniciativa de implementação de um ensino artístico regulamentado, e aqui também está uma outra diferença. Eu não quero fazer muitas interrupções, porque senão vou alargar o meu tempo, mas nem que depois deixamos os 30 minutos finais para conversarmos um pouco, mas penso que aqui é importante referir também esta palavra que eu usei, uma estrutura, uma primeira iniciativa de ensino estruturado, isto quer dizer que há uma regulamentação, portanto há uma concepção, há um projeto que define o modo de funcionamento do ensino, neste caso específico do ensino artístico, tendo por base os esquemas formativos daquele que foi naturalmente o seu primeiro mestre. E o primeiro mestre desta aula de escultura é um mestre italiano, que vem para Portugal ainda no reinado de Dom João V, e, enfim, logo por essa razão, pela simples circunstância de ser um mestre italiano, tinha desde logo assegurado o prestígio que naturalmente lhe é concedido e atribuído, enfim, à luz daquilo que são os conceitos da época em que ele chega, e que vai, na verdade, trazer para Portugal aquilo que é o método que ele conhece. E o método que ele conhece é aquele com que ele aprendeu em Roma, justamente com contornos académicos que ele não encontra quando chega a Portugal e que vai precisamente aqui implementar. Esta aula enquadra-se, portanto, num conjunto de outros estabelecimentos de ensino pombalinos, que foram muitos, não é? E a mim interessam particularmente estes que se dedicaram ao ensino artístico. E quando eu falo em ensino artístico, refiro-me particularmente a quê? Refiro-me a estruturas inicialmente consagradas ao ensino de duas áreas fundamentais das artes, independentemente da especialidade que estes homens depois venham a assumir nas suas carreiras futuras. E essas áreas são o desenho e a gravura. O desenho é a base do ensino artístico e hoje ainda é assim, independentemente de virmos a formar arquitetos, pintores ou escultores. Essa realidade é uma realidade que sem dúvida se começa a implementar agora e que cresce imenso no tempo, enfim, nestes meados do século XVIII. Alguns exemplos apenas, em que se encontram, enfim, várias secções especificamente vocacionadas para o ensino, sobretudo, como disse, do desenho e da gravura, por exemplo, a Fundição de Artilharia, o Real Colégio dos Nobres, a Fábrica das Sedas, os vários mestres associados, por exemplo, à Fábrica de Estuques, entre outros, a imprensa régia, como importantíssima aula de gravura. Na verdade, falamos de estruturas que criam aulas vocacionadas, portanto, espaços na sua estrutura vocacionados para o ensino artístico, devido às necessidades inerentes ao seu próprio desempenho, não é? João Grossi precisa de formar estucadores, portanto, primeiro tem que lhes ensinar a desenhar. E, portanto, é normal que surjam aulas com essa finalidade. E Mafra surge exatamente nas mesmas circunstâncias. O Alessandro Giusti, quando chega a Portugal, não tem quem saiba fazer o que ele precisa e, portanto, tem que ensinar e, portanto, necessariamente tem que criar a aula. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que há, de facto, aqui um apoio do Estado efetivo e há aqui uma operacionalização, uma estruturação, uma regulamentação que é muitíssimo interessante. E tão interessante quanto vir a ser justamente aquilo que são os primórdios, depois da mais importante escola de Lisboa, com Machado de Castro, e depois da Academia Nacional de Belas Artes, que, diga-se de resto, herdou, inclusivamente, muitos dos materiais que vamos a seguir ver alguns exemplos. Enfim, há um exemplo subejamente conhecido que nos dá bem conta daquilo que são, enfim, que era uma certa animosidade relativamente até a algum tipo de ensino artístico em Portugal. É conhecida a história da tentativa de criação de uma academia nos moldes estrangeiros pelos pintores Francisco Vieira Lusitano e André Gonçalves, que o tentaram fazer em Lisboa, mas que se viram obrigados a desistir
precisamente quando a casa onde essas aulas funcionavam terá chegado a ser apedrejada justamente pelo boato que corria nas ruas de Lisboa, de que ali se exibia um modelo nu. Portanto, há toda uma série de peripécias que vão estando associadas à continuidade de muitos destes trabalhos que agora se vão aqui desenvolver. É, portanto, neste contexto que esta figura central do Alessandro Giusti emerge, e eu digo emerge justamente numa fase pioneira, numa fase muito precoce relativamente àquilo que depois são outras estruturas que se viriam a consagrar nos anos seguintes. E, portanto, estamos a falar de que anos? Estamos a falar dos primeiríssimos anos do reinado de Dom José I, estamos a falar de 1751-52, rigorosamente, antes ainda do terremoto de Lisboa de 55, e a um apoio que lhe é concedido logo desde a sua origem, portanto, logo desde o início. É importante também percebermos justamente algumas articulações que nos ajudam a perceber a maneira como tudo isto se desencadeia e se desenvolve no Portugal desta época. O Alessandro Giusti vem para Portugal com uma tarefa que era uma tarefa, enfim, que nada indicaria o prestígio que ele viria a assumir nos anos seguintes. O Alessandro Giusti vem para Portugal para montar a Capela de São João Batista, que está na Igreja de São Roque. Portanto, ainda nos anos 47, 48 do século XVIII, portanto, reinado de Dom João V. Mas depois fica, na verdade, como um artista do rei Dom José I, porque será nos anos seguintes que vai ter um apoio absolutamente inequívoco, tanto do rei como do futuro Marquês de Pombal. Eu gostaria de sublinhar, obviamente, aqui essa questão também, que são estes círculos de influências que se geram à volta destas figuras. Círculos de influências que, à medida que aprofundamos cada um dos perfis destes homens, conseguimos, obviamente, perceber e compreender. É muito interessante perceber as movimentações deste italiano por Lisboa e as relações que vai cultivando ao longo dos anos, relações familiares, relações pessoais e muito estreitas na grande maioria dos casos. Isso mesmo testemunham alguns casos documentados, logo nos primeiros anos da presença deste homem em Lisboa, com altas individualidades da corte, mas também da esfera artística, de que exemplifico apenas com alguns casos, desde logo Sebastião José de Carvalho e Melo e a sua mulher, a Condessa de Dão, o Visconde de Vila Nova de Cerveira, o Marquês de Marialva, Dom Pedro Noronha Coutinho, Dom Luís da Cunha Manuel, secretário de Estado do Governo de Josefina e figura da inteira confiança de Pombal, Estevão Pinto Moraes, funcionário da Casa Real, João Pedro Ludovice, também é um arquiteto muito próximo do rei Dom José I, naturalmente, portanto muito bem posicionado junto do rei, e depois na esfera, no campo das artes, uma série de figuras ilustres igualmente, destaque, por exemplo, António Pecorar e seu sogro, conhecido músico napolitano da Capela Real, Dom Luca Giovini, mestre de canto da rainha Dona Mariana Vitória, e que foi, aliás, quem celebrou o casamento do próprio Giusti, e depois foi padrinho de uma série de filhos, o compositor Giovanni Bracci ou o afamado cantor Tommaso Guarducci, mas também no campo das artes algumas figuras relevantes e próximas da Casa Real, como foi o caso do pintor Vieira Lusitano ou ainda do retratista Abad Aparício, enfim, entre outros, evidentemente, mas obviamente que esta é uma realidade que se informa, eu diria, nos primeiros 5 anos de presença deste indivíduo que vem para Portugal com uma tarefa, enfim, aparentemente mecânica. Este percurso culminaria, portanto, com o estatuto do mais prestigiado escultor do reino, particularmente apoiado pelo monarca, e eu, quando digo particularmente, digo de facto, até pessoalmente, em momentos difíceis da sua própria vida pessoal, isso vai acontecer, e a fixação deste mestre em Portugal acontece com a incumbência de dirigir uma empreitada artística monumental, significativa, mas que vai conduzir justamente ao surgimento desta tal aula, desta tal escola de Mafra, a empreitada que foi, como saberão certamente, a substituição dos painéis de pintura que existiam na Basílica de Mafra por painéis em relevo, portanto em escultura. Ora,
É isto que desencadeia a criação da aula que ali vai nascer e à qual tem sido concedida uma importância tão resumida nos últimos anos. O Giusti é não apenas uma personagem central no panorama das artes deste tempo, como vai ser também uma figura absolutamente fulcral para este virar de página do ensino artístico em Portugal, tanto no plano criativo como, sobretudo, no plano pedagógico. É ele que vai trazer estas primeiras novidades, de que já vamos falar a seguir, e que depois virão a ser consolidadas nos anos posteriores. Plenamente sintonizado com as novas necessidades áulicas da corte josefina e das políticas pombalinas de reestruturação da máquina administrativa. E, portanto, é aqui que se vai justamente enquadrar esta sua atuação. Eu, quando fiz a minha tese, uma das perguntas que me fizeram e que me obrigou a refletir foi: mas era preciso ter substituído as pinturas todas por escultura, ou isso foi só um pretexto para darem que fazer àquele mestre italiano que aqui estava? Era preciso, de facto, era preciso substituir, porque elas estavam a apodrecer devido à umidade. Mas a verdade também é que foi realmente o pretexto para se instituir ali uma estrutura da maior importância. E a grande diferença está no maior ou menor apoio que essa estrutura podia ter tido pela parte do Estado. E a verdade é que teve um apoio efetivo, um apoio que só termina já muito perto do fim do reinado de Dom José I, e que depois se dilui absolutamente no reinado de Dona Maria, evidentemente, mas a herança vai ficar. A Escola de Mafra durou cerca de 70 anos, com muitas dificuldades no reinado de Dona Maria e no início do século XIX, mas aquilo que é o seu verdadeiro legado, do seu ponto de vista do ensino artístico, esse vai perdurar e vai ser a matriz para aquilo que depois se vai fazer nos anos seguintes. Giusti converte-se, portanto, como dizia, num dos principais responsáveis por esta mudança nos métodos de ensino artístico em Portugal. E isso mesmo, portanto, esta relação entre o Estado e aquilo que é a estrutura que se fixa em Mafra é clarificado na primeira pessoa por alguns autores. Eu volto a evocar o Joaquim Machado de Castro, aqui não numa das suas obras escritas, impressas, mas em alguma documentação. Ele diz mesmo que a aula fundada debaixo das instruções do hábil escultor Alexandre Giusti, onde diversos aprendizes haviam estudado a arte da escultura por ordem do Sr. Rei Dom José. E, enfim, essas referências vão-se fazendo e vão-se repetindo sistematicamente. Há uma passagem muito interessante em que ele, referindo-se aos seus aprendizes, o Joaquim Machado de Castro diz: eles aprenderam em Mafra por ordem do rei Dom José, que Santa Glória haja, privilegiando-os o mesmo senhor de não serem soldados, se tivessem aplicação no seu estudo. Ideia que reforça mais à frente, num documento, em que diz que, depois de terem mostrado engenho para esta arte, não somente aprenderam movidos da própria inclinação, mas pela devida obediência aos preceitos do soberano. Portanto, a vontade da Casa Real, do Estado, na formação destes aprendizes, está, de alguma forma, sempre presente naquilo que vai sendo, enfim, que vão sendo os vários indícios deixados. São muitas as lacunas, sob o ponto de vista da documentação, que existe para, enfim, se compreender e fundamentar alguns dos aspectos desta aula e daquilo que ali é instituído. Enfim, e sobretudo que nos ajudem a fundamentar o processo e o modo sistemático como a aula funcionou, mas logo após a morte de Dom João V existe um documento ao qual vou fazer referência, já em final do século XVIII, por Miguel Carlos Caldeira, uma figura central também do tempo pombal, que sintetiza a administração do Palácio de Mafra nos reinados de Dom João V, Dom José I e Dona Maria, e portanto dá conta da forma como tudo se processou ao longo desse período.
E é claro, ao dizer que a obra é financiada por conta de Sua Majestade e que a aula de escultura é fundada também por conta de Sua Majestade, com uma direta administração, portanto, e também um direto escrutínio, não só administração, não só apoio pelo financiamento, mas também um direto escrutínio. Posso-vos dar conta, enfim, a título de exemplo, de penalizações que acontecem quando, por exemplo, um discípulo não cumpre determinada regulamentação, e penalizações que acontecem por parte justamente da Casa Real. Com mais de 70 anos de existência, como disse, é hoje possível, portanto, ter uma ideia da organização, etapas de aprendizagem e materiais de ensino. Foi possível comprovar a existência de um processo formativo em fases metódicas, marcadas pelas orientações de um ensino académico, garantindo aspectos essenciais do ciclo formativo naturalmente no domínio das artes, da idealização à execução das obras. Aqui há sempre uma questão que depois na academia não existe, que é o objetivo final é a execução de uma obra efetivamente, não é verdade? E para isso há todo um processo de aprendizagem prévio, garantindo os aspectos essenciais, como dizia, do ciclo formativo, da idealização à execução da obra. São inequívocos os sinais de implementação das 3 etapas fundamentais do processo criativo. 3 etapas correspondem aos 3 momentos da formação, graduados em anos distintos. Desenhar, em primeiro lugar e durante mais tempo, modelar, em segundo lugar, e esculpir, portanto, aí já a fase final da atividade criativa, neste caso concreto. Não existindo em Portugal uma estrutura de ensino organizada neste domínio, inicia-se, portanto, um sistema pedagógico único. Justi não tem à sua disposição mão de obra e, portanto, como disse e repito, vê-se obrigado a formar aqueles que precisa para darem continuidade ou desenvolverem aquele trabalho, que é vasto, recrutando e promovendo a formação de diversos colaboradores e aprendizes. Consolida-se, portanto, um processo formativo inédito, assente numa prática profissional continuada. Aqui está a diferença, é que nestas estruturas falamos de uma prática profissional, que depois não falaremos naturalmente no século XIX. Sinal inequívoco da sua evolução será, portanto, o vasto número de jovens que progressivamente vão sendo recrutados, criando sucessivamente as diferentes classes da aula. Compostas por jovens aprendizes com idades médias entre os 10 e os 13 anos de idade, cada ciclo de aprendizagem vinculava, com salário, o discípulo à aula por um período médio de 10 anos. Eram então claramente estabelecidas essas 3 grandes etapas que referi. O desenho, durante 5 anos, com vencimento de 120 reais, a modelação, durante 2 anos, com vencimento de 150 reais, e depois então o trabalho em pedra, durante 3 anos, com vencimento que ia aumentando progressivamente, 200, 300 ou 400 reais. Um aspecto que eu considero muito interessante, e aliás talvez um dos mais importantes aspectos, porque é uma sobrevivência absolutamente única e inédita até no contexto internacional, é justamente a preponderância dos materiais de estudo que ainda hoje existem. Alguns deles, infelizmente, em muito más condições de conservação, alguns ainda sobreviventes em Mafra, e que a investigação permitiu ir acompanhando e percebendo o seu percurso por outras instituições, e hoje sabe-se da existência de materiais que têm esta origem na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, por exemplo, na Academia de Belas Artes e noutras instituições, muito provavelmente. Materiais, portanto, essenciais na formação destes discípulos, nomeadamente gravuras. Recentemente, num leilão, uma série de desenhos extraordinária, também saída desta escola, portanto, materiais de estudo, materiais de aula, feitos por estes discípulos,
e, sobretudo, uma importantíssima coleção de modelos em gesso. Modelos em gesso e gravuras destinados, sobretudo, àquela primeira etapa fundamental da aprendizagem, que é a prática do desenho, que, portanto, coloca aqui Mafra com um papel de incontornável relevância. Porquê? Porque eleva esta disciplina do desenho a um nível que ela não tinha até então em Portugal, e que passará, enfim, a ter posteriormente, enfim, um estatuto curricular de primeira ordem naquilo que é o ensino artístico no nosso país. Não existem informações muito consistentes sobre a origem destes materiais. Enfim, poderá supor-se que alguns deles tenham a sua gênese ainda do reinado de Dom João V. Há documentação que indicia que Dom João V teve o sonho de criar em Portugal uma academia, e que para isso terá encomendado gessos, cópias, réplicas de estatuária, sobretudo da Antiguidade, e não só, uma grande coleção de gravura, bem conhecida e estudada, e, portanto, porventura, a gênese de alguns destes materiais poderá estar aí ainda, não se sabe, mas é muito possível, de facto, que isso tenha acontecido. O próprio Machado de Castro dá conta disso e ele diz que, entre estes gessos com que ele próprio trabalhou em Mafra, muitos deles foram extraídos das melhores estátuas que há naquela capital do mundo, Roma. Destinados, sobretudo, como disse, à prática do desenho, a relevância desta etapa pedagógica é sustentada com especial empenho por Machado de Castro. Machado de Castro vai defender este método até ao fim da sua vida e vai ele próprio implementá-lo. E cito as palavras dele: depois de sofrível adiantamento em desenhar por estampas ou de buchos, deve o aplicado passar a desenhar por objetos de vulto, principiando por cabeças, mãos, pés, até chegar a desenhar figuras inteiras. Neste quadro, portanto, Mafra desempenha um papel de incontornável relevância, sem qualquer dúvida, e volto a repetir, uma relevância que é tanto maior quanto nós depois a vamos ver replicada e cada vez mais formalizada nas instituições de ensino que a vão suceder. Fundamentais para a reconstrução do modelo de ensino implementado em Mafra, concedendo um enfoque mais académico ao estudo dos originais, e um crescente protagonismo ao desenho, um protagonismo que é dado como através da importância que é dada à cópia de obras de arte clássicas, sobretudo. Estes aspectos constituem um elemento formativo absolutamente essencial. Além de estudos, maquetes e, enfim, vários materiais que por lá ainda hoje existem, sobrevivem ainda nas antigas dependências e sobrevivem recentemente encontradas, como disse atrás, noutras instituições, um conjunto de modelos e réplicas de escultura em barro e gesso, fundamentais para a reconstrução deste modelo de ensino. É um conjunto de uma relevância apreciável, que, enfim, nunca foi verdadeiramente estudado, sistematizado, compreendido. São, enfim, umas cabeças e umas pernas e umas estátuas mais ou menos degradadas, que não se percebem muito bem. Constituíram a primeira e normalmente a única via de contacto dos artistas portugueses com a antiguidade clássica. E, portanto, destaca-se neste conjunto uma série de cópias de originais gregos e romanos, por exemplo. Com efeito, reconhecida a importância da escultura antiga, e diz Machado de Castro, para adquirir um estilo de desenhar correto e elegante, copiando modelos dos autores mais conhecidos e famigerados, até que se adquiram os conhecimentos de vulto. Encontramos, de facto, ainda várias réplicas de algumas obras da escultura greco-romana, mas não só. Réplicas de obras quinhentistas, como as célebres alegorias de Miguel Ângelo para a Capela Médici em Florença, e ainda inúmeros exemplares de escultura barroca, portanto mais próxima do tempo destas intervenções, de que estamos aqui a ver um caso do apostolado da Basílica de São João de Latrão, mas réplicas de obras de uma série de outros mestres europeus de grande prestígio no seu tempo. Testemunhos únicos de uma prática pioneira no contexto do ensino artístico em Portugal. É, como disse, muito escassa a atenção que lhes tem sido concedida e, sobretudo, uma falta de atenção que conduz, portanto, à incompreensão da maior parte destes objetos.
instituição de ensino pioneira, nascida das necessidades da própria encomenda artística, é, portanto, por fim, e volto a repetir, absolutamente fundamental pelo papel que teve na estruturação dos estabelecimentos seguintes, desde logo a Aula de Lisboa, que é fundada pelo próprio Machado de Castro, quando em 1772 vem dirigir os trabalhos da estátua equestre, e que, na verdade, antecede depois aquilo que viria a ser a criação da Academia Nacional de Belas Artes, já no século XIX, e que instituição essa que, de resto, herdou fisicamente alguns destes materiais, e, enfim, esta questão tem vindo a ser trabalhada e estudada. É muito interessante verificar-se que, por exemplo, em França, em Inglaterra e noutros países, é concedida uma importância e uma relevância imensa a estes materiais, que não são simplesmente umas cópias de escultura da antiguidade, são materiais de trabalho que foram, enfim, encomendados, e alguns dos quais que se encontram muito bem documentados, com um propósito muito específico. Muito obrigada.